everybody! Olá todo mundo! How are you today? Como é que vocês estão hoje? Thank you for today. Muito obrigado por o dia de hoje, não é isso? E meu nome é Li, professora de inglês de vocês. Muito honrada de estar aqui com vocês, tá? Ter a participação de vocês. Hoje nós vamos continuar, né, trabalhando com revisão de verbos, de tempos verbais em inglês, tá? Falei para vocês numa outra aula que a gente vai rever todos os tempos verbais que vocês trabalharam do 6º ano até agora no 9º ano, tá? E a gente vai revisar por partes, né? Porque não tem como revisar isso tudo numa aula só. E junto comigo para essa aula, ninguém menos do que a nossa professora parceira, Jeannie, professora de arte. Olá, professora! Hello, everybody! Olá, todo mundo! Gente, cada dia é um aprendizado novo para mim, né? Para vocês também. Vem-te embora, vamos embora focar num novo idioma, né? Aqui, ó, tem exemplo de 2 já, viu? O inglês e a linguagem brasileira de sinais. Isso, meus amores, para aprender, queridinhos, e ter um futuro mais amplo, ter várias possibilidades de sucesso na vida. Então, vem-se embora. Bora todo mundo levantando. Pega o caderno. E eu tô aqui no chat, aqui, ó. Juntinho com vocês. Essa energia da professora Jeannie é única, né? É único. Essa energia é única, não existe, não. É maravilhosa. Essa parceria é maravilhosa. E junto conosco, como a professora Jeannie falou, nós temos a nossa amiga Kézia, aí, vibrando, alegre, né? Sorridente, perfeita, né? Aprendendo junto, maravilha. Então, vamos lá. Gente, lembrando a vocês, né? Para participar das nossas aulas, é só acessar pelo QR Code, ou se não, quem não tiver tempo agora, o tempo que tiver, quiserem rever as aulas, vão pelo canal do YouTube, no Educa Recife, e lá vocês vão encontrar todas as nossas aulas. Quem quiser fazer alguma anotação de alguma coisa, né, achou interessante, que vai precisar para ter um proveito maior, façam isso, tá? Pronto, gente. Como eu sempre estou apresentando o slide com todos os tempos verbais que vocês aprenderam do 6º ano ao 9º ano, beleza? Então, a gente aprende presente, passado e futuro. Em português, mesma coisa em inglês. Presente, passado e futuro. Numa aula anterior, nós trabalhamos com presente. Só que trabalhamos com 2 partes do presente, né? Que foi presente com o verbo to be, tá? E o present continuous, o presente contínuo, o presente progressivo. Hoje, nós vamos trabalhar com 3 formas de tempo verbal. Ainda um presente, uma forma do presente, mas esse presente vai ser de outros verbos, sem ser do verbo to be. Porque o verbo to be, como sempre falei para vocês, é trabalhado separadamente, porque tem características particulares, né? É um único verbo que funciona como verbo principal e auxiliar ao mesmo tempo. Então, é um verbo trabalhado diferentemente, tá? Então, o simple present, que é o presente simples, de outros verbos. Então, todos os outros verbos, tirando o verbo to be, tá? E junto com o simple present, nós vamos trabalhar também com o passado. 2 formas do passado, que vai ser o simple past do verbo to be, vamos trabalhar com o passado do verbo to be, e trabalhar com past continuous, o passado contínuo. Percebam que tenho trabalhado o verbo to be com o contínuo juntamente. Por quê? Toda a forma do contínuo, toda a forma que eu digo assim, tanto present, tanto past, tanto perfect, vocês vão ter que ter o verbo to be. Por isso que é trabalhado sempre o to be e depois um tempo do contínuo, beleza? Então vamos começar. Vamos começar com o simple present, o presente simples dos outros verbos. Então, other verbs, né? Outros verbos, ok? Vocês têm uma imagem aí, provavelmente muito familiar a vocês, né? Pessoal aí na torcida,
vestido de verde, amarelo e azul. O que é que caracteriza? Vibrando assim, caracteriza o quê? Normalmente o quê? Futebol, né? Então aí, a gente está num período, né, de comemoração, só de alegria, tá? E o pessoal está lá gritando assim, tem uma frase no slide assim, we love soccer, we love soccer. Ok, Dini, professora Dini, por favor, do you love soccer? I don't love soccer, but I love to see. How can I say? Watch soccer. Yeah. Watch Watch soccer. Yeah. Okay. Okay. Olha, professora Dini, que é da área de letras, já consigo deduzir. Gente, aí tem 3 palavrinhas muito comuns, muito familiares para vocês, provavelmente. Temos aí, we love soccer. Love. Acho que muita gente, acho que a maioria das pessoas já viram essa palavrinha, que significa love. E soccer, né? Então, nós temos o quê? Nós amamos futebol. Gente, então, eu não traduzi para os meninos. Não. Eu Aí disse, eu perguntei, eu também não traduzi. Ai, eu gente. perguntei à professora Dini, do you love soccer? Você ama futebol? Aí eu disse que não amo, mas gosto de assistir. Exatamente. Perfeito, tá vendo? Ela entendeu amar, ela não ama, mas ela gosta de assistir. Observe que ela usou I don't love, eu não amo. Ela usou esse don't. Por quê? Vamos lá. Esse próximo slide vai mostrar exatamente a estrutura, ok? Do simple present. Vocês têm aí 3 colunas, uma coluna da afirmativa, uma da negativa e uma da interrogativa. Então, nós vimos que na afirmativa, quando eu falo we love soccer, nós amamos soccer, ou amamos futebol, perdão, é o sujeito, o verbo, né, da ação, do que a gente quer transmitir, e o complemento. Então, a afirmativa só é o sujeito, a coluna do sujeito, e o verbo principal. E pronto, tá? Lembrando que no simple present, nas terceiras pessoas do singular, que é o he, she, it, o verbo flexiona dependendo da terminação do verbo, ok? Em outro momento, eu não sei se eu vou coloquei aqui, não me recordo, desculpa, mas a gente vai ver isso também. E na negativa, como a professora Dini usou na sentença dela, I don't love. Então, na negativa, é obrigatório ter o verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar vai ser do ou das, como vocês estão vendo no slide. Então, das é exatamente para as terceiras pessoas do singular. He, she, it. O resto vai usar do. E como é negativa, a gente acrescenta o not, que pode, na forma contraída, virar don't. Como does mais not vira doesn't. Ok? Então, vocês têm aí no slide. Então, se eu falar, eu não amo, I don't love. Né? Ele não ama, he does not, ou he doesn't love. Ok? Então, tá aí, é só colocar esse verbo auxiliar. E quando a gente usa o verbo auxiliar, observe que love está uma forma única para todas as pessoas. Então, quando eu uso um verbo auxiliar, o verbo principal volta para a sua forma básica, para todas as pessoas. Eu flexiono o verbo auxiliar, beleza? Mesma coisa acontece no verbo, na forma da interrogativa. Usa-se o verbo auxiliar antes do sujeito. Eu vou usar o verbo auxiliar novamente, do ou das, antes do sujeito. E o verbo principal, mais uma vez, fica na forma básica, ok? Porque, gente, no simple present, no presente, os verbos auxiliares são exatamente do ou das. Então, do ou das para todos os verbos, ok? Porque o verbo principal vai estar lá existindo, tá certo? Então, isso aqui tem
O slide está mostrando exatamente o formato da construção, né, do Simple Present. Para a gente reforçar um pouquinho do que a gente viu agora, a gente vai exercitar um pouquinho, tá bem? Aí está escrito para vocês, tem um slide aí, exercise, exercitando. Rewrite the sentence using cues. Então, reescreva as sentenças usando dicas. Nós temos 3 sentenças, A, B e C. Todas as 3 sentenças estão na forma afirmativa, se vocês observarem, tá? Mas temos 2 linhas abaixo, uma com a letra N, que vai ser para vocês escreverem na negativa, e a letra I, que é para vocês escreverem na forma interrogativa, em relação a essas imagens ao lado, ok? Nós vamos fazer uma a uma, ok? Vamos destrinchar. Como é que a gente vai começar? Gente, como está na afirmativa, o que é que eu tenho que, para passar para a negativa, o que é que tem que ter? Professora Dini, professora, você lembra o que é que tem que ter numa frase na negativa? Don't. Don't Ou doesn't. ou doesn't. Perfeito, perfeito. Ah! Tem que ter o verbo auxiliar do ou das e a partícula not, porque é negativa. É negativo. Perfeita, Ai, perfeita. que bom. Gente, Perfeita. vamos embora, vamos embora. E a gente viu que o verbo auxiliar vai vir antes do verbo principal, Ok. tá? Então, vamos agora para a frase, né? Então, gente, primeira coisa que vocês têm que observar aí na frase, quem é o verbo principal? Qual é a palavrinha que corresponde ao verbo principal? A frase é, I like chocolate cake. Olha eu aí em cima do chocolate cake. O que vocês acham que é chocolate cake? Né? A própria palavra já entrega, né? Chocolate é chocolate. E cake, bolo. Se eu digo, I like chocolate cake, pela minha cara, vocês acham que é o quê? Eu gosto, né, de bolo de chocolate. My Então, dream come true. então, qual a palavrinha aí que vocês conseguem deduzir que é o verbo, que é a ação, que vai indicar? Tem eu gosto bolo de chocolate. Gostar. Verbo gostar, né? Então, gostar, like, vai ser gostar, vai ser o verbo. Então, eu tenho que colocar o quê? O verbo auxiliar antes do verbo principal, né? Como é negativo, o verbo auxiliar mais o not. Como o sujeito é I, o verbo auxiliar é do, né? Eu falei para vocês que somente he, she, it usa das. O resto usa do. Então, a negativa ficou I don't, also não, I do not like chocolate cake, ok? E a interrogativa? Vou pegar o verbo auxiliar, colocar antes o sujeito. Quem é o verbo auxiliar? Do. E o sujeito é I. Então, vou só inverter e tirar o not, né? Porque não é mais negativa. Então, a interrogativa ficou do I like chocolate cake? Eu só esqueci aí da interrogação, tá bem, pessoal? Tem que ter sempre o ponto de interrogação em frases interrogativas, tá? Vamos lá, próxima frase. A próxima, a menina está com um prato também comendo o quê, né? Com a cara maravilhosa. Então, como é a menina, é ela, eu já uso qual sujeito? Usei she, que é ela. E falei para vocês, na afirmativa, quando for he, she, it, o verbo flexiona. E como o verbo aí principal é o like, né, que é o gostar, termina em e, eu reflexiono somente com a letra S. Então, she likes chocolate cake, tá? Então, ela gosta de bolo de chocolate. Vamos passar para a negativa. O sujeito é she. Qual é o verbo auxiliar para she? Professora Dini, você lembra? Das. Perfeito. Tô ligadíssima. Maravilhosa. Então, olha, depois do sujeito, a gente vai usar o verbo auxiliar das mais o not como negativa, né? Então, she does not, ou senão she doesn't. E o verbo principal volta para a sua forma básica. Não se esqueçam.
Toda vez que tiver o verbo auxiliar, o verbo principal fica na forma básica. Quem flexiona é o verbo auxiliar. Então, she doesn't like chocolate cake. E a interrogativa? A gente vai fazer o que? A mesma coisa. Colocar tirar o auxiliar, colocar na frente do sujeito. O auxiliar, como a professora Dini falou, é o das. Então, vai ficar does she, né? Does she like chocolate cake? Ok? E esqueci novamente do ponto de interrogação. Não pode, não pode. Eu acho que esqueci de propósito para chamar a atenção de vocês, tá bem? Vamos lá. Última imagem é letra C. Nós temos, olha só, vocês reunidos, aí só tem 3, mas poderiam ser todos vocês aí na sala reunidos, fazendo um intervalo coletivo, né, com chocolate cake, bolo de chocolate. Pela imagem, todo mundo feliz. They like chocolate cake. Quer dizer o quê? Eles gostam, né, de bolo de chocolate. Negativa. Novamente. They. Qual o verbo auxiliar para they? Professora Dini. They. É. They are. Não. Não. O verbo auxiliar. Ah, auxiliar. A gente está usando 2. Qual vai ser para they? Do ou das? Do. Do. Perfeito. Eu pensei que era na negativa. Não, mas ainda no afirmativo, né? Então, do. Não, é porque é exatamente isso. Porque o verbo to be é trabalhado separadamente. Sim. Observe que nessa frase não tem verbo to be. Então, eu não incorporo o verbo to be. Ok. Quando não tem um verbo to be, eu tenho que usar um verbo auxiliar para negar, fazer a negativa e a interrogativa. Entendi. No caso do presente, os verbos auxiliares vão ser o do ou das. Ok. Então, quando a frase não tiver o verbo to be, certo? Arrasou. Eu uso o verbo auxiliar, beleza? Gente, olha só. É só aprendizado aqui. Essas observações, né, que nossos parceiros do chat fazem, eu acho que é muito interessante, até para tentar você chamar a atenção de vocês, tá? Não, e pode ser a dúvida de um deles que está aqui com vergonha. Tem uns 4, 5 pessoas aqui, só escondidinha assistindo, ó, mas não estão fazendo pergunta. Aí eu faço pergunta no lugar. Vê como eu sou boazinha para vocês, minha gente? Faço pergunta no lugar de vocês. Pois. Então, pronto. Então, como a professora Dini já acertou que o verbo auxiliar para dizer é do, a gente vai usar antes do verbo principal, que é o like, que a gente já sabe, né? Então, na negativa ficou como? They don't like chocolate cake, né? Ou seja, they do not. Professora, existe uma forma mais correta? A forma sem ser contraída ou a forma contraída? Não existe uma forma mais correta. Agora, às vezes, quando você quer enfatizar que realmente não gosta, aí então a gente lê mais pausado, então a gente acaba não contraindo, vai falar they do not, mas não existe o mais certo ou menos certo, tá? E a interrogativa, pessoal, coloca o verbo auxiliar para frente do sujeito. Verbo auxiliar do antes do sujeito, que é o they. Então, ficou they, né? Fica do they like chocolate cake. E, mais uma vez, o ponto de interrogação. Beleza? Então, aí tem o último slide com as traduções, que a gente, acho que vocês já sabem, né? O que significa cada frase. E as estruturas, tá? Quem quiser depois copiar, apoiar, estão aí as estruturas, beleza? Afirmativa, negativa e interrogativa. E aí aqui tem, agora, a gente vai trabalhar com simple past, passado simples. Como eu falei para você, vamos trabalhar com o passado simples do verbo to be e o past continuous, passado contínuo. Gente, verbo to be é na mesma lógica, ok? Vejam bem, vocês têm uma imagem agora de duas pessoas, 2 homens, com o mesmo fundo, com a mesma paisagem. O primeiro, o rapaz mais jovem, correndo. Na segunda imagem, o rapaz mais amadurecido, digamos assim, né?
não correndo, mas caminhando. Então, nós deduzimos o antes e o depois. O antes do estado da pessoa, do ser da pessoa, e o depois do ser. Então, o antes é o passado e o outro é o presente, ok? O passado, a gente pode dizer que é o quê? He was faster when he was young. Então, ele era mais rápido quando ele era jovem. Né? E hoje, now he's slower. Agora, ele é mais lento, né? Então, a gente está usando o verbo to be no passado, que é was, e o verbo to be comparando no presente, que é o is, tá? Então, vamos lá. Só para vocês enfatizarem, chamar a atenção de vocês de algumas palavras, nós temos aí, na primeira imagem, he, que é ele, e o verbo to be no passado, was. Young significa jovem, ok? E na outra imagem, novamente, he, que é ele, e o verbo to be no presente, is, tá? E a palavra slower. Slower é o quê? Slower, que é mais lento, ok? Então, tem aí as traduções para vocês. E aí, tem uma tabelinha para vocês, mostrando a forma do verbo to be no simple present, no presente, e no simple past, no passado, tá? Simple past, o passado, só tem duas formas, que é was ou were. Então, tem aí as pessoas. O was só é usado no singular. No caso, eu, I, e he, she, it. Ele, ela ou ele ou ela para seres não humanos, beleza? E o resto do sujeito vão usar were, tá? Tem aí um slide com as estruturas do verbo to be no passado, na afirmativa, negativa e interrogativa. Agora, passado contínuo. Como eu falei para vocês, o passado contínuo sempre é trabalhado junto com o verbo to be. Por quê? Na estrutura do passado, do contínuo, né, de qualquer tempo contínuo, obrigatoriamente tem que ter o verbo to be. E como é passado, eu só preciso colocar o verbo to be no passado. E a regra continua. Nessa imagem, nós temos, he was watching TV while he was eating popcorn. Então, observe que vocês têm was, verbo to be no passado, e depois o verbo watch com ing. Então, essa regrinha do verbo principal acrescido do ing é igual, tanto no presente, tanto no passado. O que muda do present continuous para o past continuous só é o verbo to be. Então, é só trocar o verbo to be do presente para o passado. Aí, o resto não muda. Então, nós temos aí, nessa frase, nós temos o quê? Ele estava assistindo TV enquanto ele estava comendo pipoca, tá? Então, a palavra while significa enquanto. Então, simultaneamente, estava acontecendo aquele passado. Por isso que era um passado contínuo, porque é um passado de um momento, falando de um momento que estava acontecendo. Ele tanto estava assistindo, como estava comendo. Então, duas situações que estavam acontecendo em progressão, tá? No passado. Outro exemplo. My mom was cooking when I arrived. Então, temos aí novamente was e cooking. Was, verbo to be no passado, e o verbo cook, acrescido do ing, ok? Então, nós temos aí o quê? Minha mãe estava cozinhando quando eu cheguei. When, quando, tá? Então, uma situação que estava acontecendo enquanto aconteceu algo. Arrived. Então, é um passado, porque ela não fica chegando. Então, não tem como essa ação ficar acontecendo. Beleza? Ok. Então, passado contínuo é isso, tá? Quando a gente quer construir duas frases, normalmente a gente coloca um conector, né? Uma palavra que liga. E essa palavra que liga para o passado, a gente usa muito essas duas palavrinhas que eu enfatizei para vocês, que é while e when. While significa enquanto e when significa quando, tá certo? Aí tem um slide mostrando para vocês as estruturas, né?
do past continuous na afirmativa, negativa e interrogativa, tá certo? E, por final, segue o desafio para vocês, tá? Antes do desafio, eu quero agradecer muito a participação da professora Dini. Gente, um beijo enorme. Estarei aqui na próxima aula esperando vocês já com tudo na ponta da língua aqui, ó, para mostrar aqui no chat para mim, tá? Um beijo enorme. Juntamente também com a nossa amiga Késia, muito obrigada, Késia. E o desafio para vocês é o seguinte: seguindo os exemplos dos exercícios, vocês vão escrever no caderninho de vocês alguns hábitos cotidianos. Por exemplo, agora vocês devem estar com quantos anos? 13, 14, 15 anos? Escreva o que vocês costumavam fazer aos 6, 7 anos. Ok? Então, escreva algum hábito que vocês costumavam fazer, né? Em casa, sei lá, na escola, né? Coloque algum aí, né? Desenrole algum exemplo e vamos criando, tá joia? Então, gente, muito obrigada. Thank you very much. And see you soon. E vejo vocês em breve, tá?